No episódio de hoje, eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Brito, ele é médico ginecologista, para um bate-papo sobre infecção urinária na mulher. O Luiz é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele tem pós-doutorado em Harvard. Ele é professor associado do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp. Além disso, ele é ex-presidente de uroginecologia da Associação Americana de Laparoscopia Ginecológica, presidente da Associação Brasileira de Uroginecologia, representante do Conselho Consultivo Internacional na América Latina da Associação Internacional de Uroginecologia, diretor do Conselho de Ginecologia da Associação Latino-Americana de Assoalho Pélvico. Luiz, obrigada. Eu adoro você, assim, é fenomenal como pessoa, como professor, como pesquisador, e obrigada pelo convite, é uma honra enorme estar aqui com a gente, então, tá no ar mais um podcast. Débora, bom dia a todos e todas, queria muito agradecer essa oportunidade, ao seu convite, do seu grupo. Eu acho que é sempre bom a gente poder conversar com as pessoas sobre assuntos e que a gente possa trazer informação real, verdadeira, de qualidade, né? Sendo que a gente tem vários lugares com informações, mas nem sempre essas informações são de qualidade. Então, acho que toda oportunidade que a gente tem de trazer uma informação de qualidade é sempre bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada a você, Luiz. Luiz, a infecção de urina afeta mais mulher do que homem? Sim, a gente já tem estatística de que para cada 10 mulheres, pelo menos 3 vão ter infecção de urina em algum momento da vida. E esse aumento da infecção de urina acontece também, principalmente depois da menopausa. Então, existem várias coisas que levam isso a acontecer. Na mulher, mais do que no homem, né? Mas é bem mais comum na mulher. Existem os fatores anatômicos que isso acontece. Então, por exemplo, a mulher, para ela urinar, o canal que leva ao xixi, né, da bexiga para fora, chama uretra. A uretra feminina, ela é mais curta, né, ela tem 3, 4 centímetros. O fato dela ser mais curta facilita com que os germes que estão ali próximo da região da vulva, da região do ânus, eles subam pelo canal da uretra e aumentem o risco da infecção. Existe também uma outra questão, que é o fato da mulher não ter próstata como o homem, e a próstata, ela secreta um líquido chamado fosfatase alcalina prostática. Esse líquido é bactericida, e como ela não tem esse líquido, isso também aumentaria a chance. E o outro fator também é a questão da flora vaginal, que quando alterada, pode aumentar também o risco de germes subirem para o canal da uretra. Então, fatores anatômicos são associados a essa prevalência mais aumentada na mulher de infecção urinária. É uma desvantagem de ser mulher desse ponto de vista, né, Luiz? As infecções, elas podem ser classificadas, assim, então tem a cistite, tem até aquela infecção que a gente nem pode chamar de infecção, que sai só no exame de urocultura, tem aquelas pacientes que chegam até ir para UTI por conta de infecção urinária, e tem aquelas mulheres também que ficam tendo infecção de repetição, e o que você fala pra gente disso, Luiz? Essa classificação ela é legal. Assim, a infecção de urina ela pode começar com apenas o diagnóstico dela. É assim, como que eu dou o diagnóstico de infecção de urina, né? Eu tenho a queixa da paciente, na grande maioria das vezes essa mulher ela se queixa de que tem uma ardência quando ela urina, a gente chama isso de disúria, e geralmente ela vai várias vezes no banheiro, geralmente mais de 7 vezes durante o dia, ela acorda à noite para urinar, ela vai, pinga um pouco de urina, e ela termina e ela sente que ainda faltou um pouco de terminar a urina, né? Dá uma sensação, às vezes, de não ter esvaziado a bexiga de forma completa. Além dessa queixa, ela vai ter o diagnóstico de laboratório, né? Onde a gente pede um exame que chama cultura de urina, ou urocultura, onde normalmente mais de 100 mil colônias, esse é o diagnóstico da cultura de urina, ela teria o diagnóstico de infecção. Quando ela tem queixa clínica com exame de laboratório dando infecção de urina, eu chamo de cistite quando a queixa é só lá embaixo, como elas falam muito no pé da barriga, lá embaixo, onde urina.
Quando essa dor, ela não é só ali embaixo, mas ela também apresenta dor nas costas, febre, mal-estar, vômitos ou náuseas, ela já tem uma infecção de urina mais alta, né? A gente chama isso de pielonefrite. Essa infecção, ela já é um pouco mais séria, porque ela subiu da bexiga para o rim. Então, isso aumenta a chance de ela precisar de um antibiótico na veia, de ela precisar ser internada, enfim. É um caso mais complicado, né, de infecção, e ela não costuma ser prevalente, mas é importante ficar de alerta quando aquela ardência na urina não passa e pior e você nem procurou um profissional de saúde para diagnosticar. E tem aquele tipo, como você mencionou, que só vem o diagnóstico no exame. A pessoa não sente nenhum tipo de queixa. Quando que isso acontece? Às vezes ela vai fazer um exame de urina porque ela vai operar para alguma coisa, e aí ela faz o exame de urina e vem esse diagnóstico. A gente chama isso de bacteriúria sintomática. Tem uma bactéria, mas não dá queixa. Quando que a gente trata? Na mulher não grávida, a gente não costuma tratar a bacteriúria sintomática, que é essa que dá só o exame e que não tem queixa. A não ser que ela seja grávida, ou a não ser que ela vá passar por algum estresse. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia e aí ela está com essa infecção, mas que não tem queixa. Então, para a gente não deixar que essa infecção evolua, a gente trata. Mas, de forma geral, essa bacteriúria sintomática não se trata. As demais todas tratam com antibiótico. E quando essa infecção ela se repete pelo menos 2 vezes ou mais em 6 meses de segmento, ou 3 vezes ou mais em 12 meses de segmento, eu chamo infecção de repetição. E é muito importante você tocar nesse assunto, porque existe um certo rótulo de algumas mulheres terem infecção de repetição. É muito comum a gente no consultório, a paciente chegar e falar assim, doutor, eu procurei o senhor porque eu tenho infecção de repetição. Aí você fala, por que você fala isso? Porque assim, eu tive uma queixa, e aí eu fui no médico, ele falou que eu tinha infecção de urina e me tratou com antibiótico. Mas ele pediu algum exame para confirmar? Ele só pediu aquele exame de urina simples, sabe, o que você colhe? Mas na cultura de urina ele te pediu não. Aí ele falou que por aquele exame já bastava e que eu tinha infecção de repetição. E aí é uma coisa muito importante a gente falar. O exame de urina comum, aquele que a gente chama urina tipo 1, ele não é o padrão ouro para infecção de urina. O padrão ouro é a cultura de urina. O exame de urina tipo 1, ele é bom para dizer o que tem na urina, mas o que tem na urina por aquele exame não é uma coisa específica. Então, você precisa de um exame mais específico para dar o diagnóstico que é a cultura de urina. Então, toda vez que você pega uma pessoa, uma paciente que vai no seu consultório e fala isso, eu sempre procuro ver se ela fez a cultura de urina para saber se realmente ela tem infecção de repetição. Uhum. Isso é super importante, porque às vezes a pessoa pode ter outra causa de irritação do trato urinário que não seja infecção de urina, né? E fica usando antibiótico e vai selecionando germe, vai colaborando para ficar até mais grave quando for infecção mesmo, né, Luiz? Exatamente, tem muita gente que... Esses dias eu atendi uma paciente com uma queixa de dor quando ela urinava e ela tinha esse diagnóstico de infecção de repetição. Aí eu pedi os exames de cultura de urina dela, ela não tinha nenhum, ela disse, nossa, nunca ninguém me pediu, só pediram a urina tipo 1. Aí a gente pediu, a cultura de urina veio negativa, e conversando com ela, ela tinha exatamente as queixas de infecção de urina. Aí a gente fez um outro exame, a gente olhou dentro da bexiga dela para ver o que tinha, que chama cistoscopia. E aí a gente concluiu que ela tinha uma outra doença que chama bexiga dolorosa, que é uma bexiga que dá os mesmos sintomas de infecção, mas não vem com diagnóstico. Então, você veja que é muito importante a gente não menosprezar qualquer queixa, principalmente na pessoa que não melhora o sintoma. Uhum. É muito importante que ela procure uma segunda opinião caso ela não esteja melhorando, ou que o colega ou a colega investigue de uma maneira mais pormenorizada os sintomas. Uhum. E não simplesmente prescrever um antibiótico, né, Luiz? Exatamente. E essa mulher aí, ela tinha um antibiograma, né, que é... O antibiograma é uma parte da cultura de urina que diz qual germe, qual é o antibiótico que pode matar aquele germe, né? E ela me mostrou uma cultura de urina de 1 ano atrás que ela tinha, em que mais da metade dos antibióticos já eram resistentes ao germe que ela tinha. Então, na ocasião que ela teve a infecção,
ela não podia usar quase nenhum antibiótico, porque ela tinha 49 anos. Nossa. E aí você pensa, nossa, ela deve ter usado muito antibiótico na vida. E ela falou, não, eu usei muito, doutor, o senhor não tem noção. E aí, quer dizer, você já meio que deixou essa paciente, meio que assim, com uma chance de ter muito pouca possibilidade de usar qualquer tipo de remédio para matar uma infecção quando ela tiver. Não, e outra, ela pode ter uma infecção e ter que usar medicamento só endovenoso e aqueles medicamentos fortes de UTI, né? E outra coisa, Luiz, que eu vejo bastante no consultório também, é aquela paciente, porque assim, não pode comprar antibiótico sem receita, né? Mas daí ela acha que tá com queixa urinária e ela compra aqueles analgésicos de vias urinárias. E isso pode mascarar e ela pode chegar com quadro grave, né? Então, isso é muito importante, passar ou no pronto atendimento, ou com um médico, para estar fazendo o diagnóstico mesmo, se é infecção, ou excluindo o diagnóstico, né? Exatamente. Os analgésicos são para melhorar a dor daquela mulher que tem a infecção, mas ele não vai tratar a infecção. E é muito importante que ela use depois que fecha o diagnóstico, né? Primeiro porque alguns desses analgésicos podem alterar a cor da urina, podem alterar o volume de urina que é eliminada. E aí é interessante que essa pessoa, ela faça o diagnóstico. E uma coisa que a gente percebe muito quando elas começam só o analgésico é, nossa, usei e melhorou por 48 horas, passou. Eu voltei a sentir dor. Voltou a sentir dor porque não tratou com o antibiótico, né? Exatamente. Eu já vi paciente nessa situação ir para UTI. Porque daí depois chegou numa sepse com foco de infecção de urina, né? Luiz, como a gente pode falar assim para as pessoas que estão ouvindo a gente, que se interessam, como a gente pode falar para elas reduzirem as chances de ter infecção urinária? Isso é uma ótima pergunta. Bom, existem vários fatores, né, que aumentam a chance de você ter infecção urinária. A grande maior parte das causas, nem sempre a gente consegue identificar, mas existem alguns fatores que são mais fáceis de identificar e que aumentam a chance. Quem tem mais chance de ter infecção urinária? Quem tem, por exemplo, diabetes que não é controlado, quem tem, por exemplo, alguma alteração de anatomia dessa parte do sistema urinário, então tem uma alteração no rim, tem uma alteração no ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, ou na bexiga, ou na própria uretra, quem tem cálculo da bexiga ou cálculo renal, quem tem alguma outra alteração, uma anemia mais grave pode aumentar o risco. Existe também situações em que a pessoa tem mais chance de infecção de urina, que é a paciente mais idosa, que é institucionalizada, que faz cateterismo intermitente, né? Tem pacientes também que, quando entram na menopausa, pela alteração da própria flora vaginal, passam a ter mais alteração. Para cada coisa dessa, se você identifica a causa, você consegue tratar. Então, por exemplo, pacientes que têm infecção de repetição ou infecção urinária com mais frequência na menopausa, a gente pode usar estrogênio. Pacientes que têm cálculo renal, a gente trata o cálculo para reduzir a infecção. Mas tem situações que a gente não consegue definir se é isso que causa ou não. Então, por exemplo, os hábitos da pessoa em relação à higiene é uma coisa extremamente importante, a pessoa revisitar e ver se os hábitos estão legais. Então, por exemplo, como que é o hábito de higiene dessa pessoa? Ela, quando faz a limpeza, vamos começar com uma coisa simples, limpeza da genitália externa. A limpeza da genitália externa. Nem toda mulher sabe que existe uma ordem de limpeza, do modo como ela passa, seja o papel higiênico ou o lenço umedecido, da região da vulva. Ela não pode fazer a limpeza de trás para frente, de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Por quê? 70% das infecções urinárias são causadas por uma bactéria chamada Escherichia coli. Essa bactéria, ela é da região intestinal. Ela pode, às vezes, crescer e não causa nada, às vezes ela cresce e causa infecção. Então, se você faz uma limpeza, por exemplo, de baixo para cima, ou da região anal para a região vulvar, você pode aumentar o risco
de ter contaminação, por isso que ele quer cole na sua uretra e aumentar o risco de infecção. Então, o sentido de como você usa esse papel higiênico para se limpar, para se assear, é importante, né? Outra coisa também que não tem identificação de que melhora alguma coisa são as duchas vaginais frequentes. As duchas vaginais frequentes, se você faz isso de uma maneira diária ou de uma maneira compulsiva, eu faço ducha vaginal porque eu tenho um corrimento, eu odeio esse corrimento. Você tem que procurar um ginecologista. Por quê? Porque às vezes esse corrimento que você está tendo é uma vulvovaginite, tem que tratar. Às vezes ele é um corrimento fisiológico. Às vezes você só tem um aumento de conteúdo vaginal porque você tem alguma produção a mais pelo seu colo do útero de conteúdo glandular do colo ou da vagina. E às vezes esse corrimento não é doença. Daí você está tentando tratar uma coisa que é fisiológica, aí você zera todos os lactobacilos, que são bichinhos que são ali na vagina, que vão manter toda a flora vaginal, que a gente fala, e isso aumenta, porque altera o pH da vagina, aumenta o risco de infecção. Então, ter esse cuidado com a higiene. Atividade sexual, uma coisa super simples. Terminou a atividade sexual, vamos fazer higiene. Por quê? Porque o sêmen, se você tem atividade sexual desprotegida, sem método de barreira, você tem acúmulo de sêmen na vagina, esse sêmen vai alterar o pH da vagina e ele pode eventualmente aumentar risco de infecção. Então você pode fazer uma higiene genital depois da relação. Faz a micção, urina e depois faz a higiene genital. Não necessariamente precisa ser uma ducha, mas pelo menos uma limpeza com água corrente, um sabonete mais neutro. Luiz, é obrigatório usar um sabonete íntimo para infecção urinária? Para prevenir a infecção urinária? Não necessariamente, né? Uma outra coisa que perguntam muito é se o coletor menstrual aumenta o risco para infecção urinária. Os trabalhos mostram que o coletor menstrual ele aumenta a colonização, mas ele não aumenta a infecção. Então, a princípio, também o coletor menstrual não seria um fator de risco. A atividade sexual por mais de 9 vezes por semana com penetração poderia aumentar o risco de infecção urinária. Então, avaliar se isso está acontecendo com você ou não. Tem algumas mulheres que têm alergia ao látex ou ao nonoxinol, do que é o espermicida que às vezes vem na camisinha do diafragma. Então, ficar de olho nisso. Tem mulheres que tendem a ter muito corrimento de repetição, que é a vulvovaginite. Então, tentar evitar dormir de calcinha à noite, tentar evitar deixar roupa íntima dentro do box do banheiro. Banheiro geralmente é um ambiente úmido, porque isso aumenta o risco de infecção urinária. Então, tudo vai depender muito do padrão da infecção de urina que acontece nessa pessoa, né? A vestimenta, tentar usar roupas mais arejadas, roupas que não sejam tão sintéticas, isso aumenta, roupas apertadas sintéticas aumentam o risco tanto de vulvovagite de repetição quanto de infecção urinária de repetição. Então, tentar observar se há um padrão. A ingesta hídrica é importante, beber água é também sempre importante, né? E tentar ver se existe uma causa anatômica ou comportamental, tá bom? Excelente. Esgotou, né, Luiz? Tentando pensar em mais coisas. Luiz, intestino preso favorece? Olha, essa é uma boa pergunta. Intestino preso, ele aumenta a chance para dor pélvica, né, para dor no pé da barriga, e a princípio, como ele reduz a produção de bolo fecal, a princípio não teria uma associação direta com infecção de urina, mas existe uma tendência dessa mulher em ficar mais tempo no banheiro, e consequentemente ela às vezes faz uma força maior, uma manobra de prensa abdominal maior, tende a limpar mais a região perianal. Então, necessariamente não o intestino preso, mas os hábitos de higiene relacionados a isso podem influenciar. Então, é sempre importante revisitar os hábitos de higiene. Tá, maravilha. Luiz, você quer deixar algum recado para quem está escutando a gente? Eu queria, principalmente para aquela pessoa que tem infecção de urina de repetição ou tem uma dor a urinar e não investigou, que procure um médico para ser investigada, seja um médico de família, seja um especialista. E
A pessoa que é especialista na saúde da mulher é o ginecologista, né? O ginecologista, ele está mais do que preparado para tratar da saúde da mulher em toda a região do aparelho geniturinário. E essa área da infecção de urina, ela acontece na grande maior parte das vezes até ao nível da bexiga. E da ureter para baixo, o ginecologista está preparado para atender esses casos. Se forem casos complexos, aí ele normalmente encaminha para o uroginecologista ou para o urologista feminino. Então, eu aconselho que toda mulher que tem essa queixa busque um ginecologista que a avalie com atenção, que não tenha problema em perder tempo de investigar as causas, porque nem sempre são causas fáceis de achar, e que procure investigar, porque às vezes não é só uma infecção de urina, tem outras causas, mas que principalmente não deixe de se cuidar e procure tentar manter um estilo de vida saudável, beber líquido, praticar atividade física e realizar medidas de higiene adequadas. Luiz, maravilhosa essa sua aula, maravilhosa mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, ter ficado disponível aí esses minutos para falar pra gente. Eu acho que vai enriquecer muito a vida de muita gente que puder ouvir. Obrigada mesmo. Um beijo, queria estar aí para te dar um abraço. Obrigado, Débora, obrigado ao seu grupo, obrigado pelas ouvintes que estão nos assistindo, ouvindo. Agradeço muito o convite, fico à disposição para outras também. Queria te dar um abraço, um beijo. Muito obrigado. Combinado. Beijo. Tchau, tchau, Luiz. Tchau. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.